Olá, que bom ter você aqui no Entre Telas, este programa que aborda o universo da comunicação. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você aí do outro lado pode até dizer que não gosta de política, que não está nem aí. Mas a verdade é que a política faz parte da vida da gente e nós precisamos sim nos inteirar. O programa de hoje vai abordar a comunicação política, também conhecida de marketing político. E hoje, com eleições municipais em todo o nosso país, os meios de comunicação para se chegar aos eleitores não tem mais só o rádio e a televisão, mas sim a internet com os WhatsApps e também as redes sociais, que são hoje ferramentas valiosas. Primeiro, nós precisamos entender que a comunicação política é a do candidato. Já a comunicação de governo é outra coisa. Quem detalha é a nossa especialista em comunicação pública, Maria José da Costa Oliveira. Conta pra gente, Zezé. Oi, Mari. De fato, né, a aproximação aí das eleições municipais está exigindo analisarmos muito melhor, né, a importância que a comunicação política exerce e o que de fato ela significa, tá? Então, antes de tudo, é preciso entender que comunicação política, tá? Ela é aquela que busca alcançar as pessoas para se conseguir os resultados nas eleições, mas também nas políticas partidárias, né? E para isso, são utilizados meios de comunicação, tanto os meios de comunicação assim, mais tradicionais, como televisão, rádio, jornal, revista, como também as mídias digitais, né, em especial hoje as redes sociais, né. Assim, a comunicação política, ela não se limita apenas ao período de eleição, acho que isso tem que ficar muito claro, tá? Lógico que nesse momento das eleições, essa comunicação política, ela se intensifica, né? E, inclusive, são utilizados ainda mais métodos persuasivos. E aqui eu vou fazer até uma observação quanto a essa questão do método persuasivo, que não deveria significar emprego de notícias falsas, ok? Deixar bem claro isso. Já que uma comunicação persuasiva, ela é entendida como aquela que é capaz de despertar atenção, mas sempre deveria ser com base na ética, na responsabilidade, na verdade, né? Agora, por outro lado, é importante diferenciar também o que é comunicação política e o que é comunicação governamental. É uma confusão nessa parte que é incrível. Aliás, né, todos aqueles, eu entendo assim, né, que todos aqueles que exercem ou pretendem exercer, assumir algum posto, algum cargo político, deveriam saber essa diferença. Né? Pressuposto, né? Meu Deus, é básico. Porque a comunicação governamental, como o próprio nome está sugerindo, né, já está indicando, significa a comunicação do governo, né? E comunicação do governo, o que deve priorizar? A comunicação do governo tem que priorizar as políticas públicas, né? E não as políticas partidárias, tem uma diferença aí. Então, até a questão política, que a gente fala assim, eu não gosto de política, mas dentro da política a gente tem diferentes, né, vamos dizer assim, vieses. Então, uma questão é a política partidária, outra questão é quando a gente está falando de uma política pública, quer dizer, política é até a nossa vida, né, no nosso dia a dia, como é que a gente lida com essas situações. E essa comunicação de governo, ela tem que, na verdade, ter uma comunicação voltada aqui para a prestação de contas, né? Para estimular, inclusive, a participação da população nas políticas que são adotadas e que deveriam beneficiar a população. Aí a gente pode até fazer uma observação. Há momentos na comunicação que, por exemplo, o governo precisa usar de comunicação política. Sim, há momentos que ele vai precisar utilizar da comunicação política até para viabilizar as políticas públicas.
Mas o problema é que muitos governantes, depois de eleitos, eles continuam a fazer apenas a comunicação política ou o marketing político, né? E se esquecem, por exemplo, de priorizar a comunicação governamental, ou seja, essa comunicação que tem que ser exercida pelo governo. As políticas públicas, muitas vezes, elas acabam sendo colocadas assim em segundo, terceiro nível, terceiro plano, e em função das políticas partidárias que acabam ganhando muito mais espaço, que acabam sendo priorizadas. E uma vez que o cidadão está mais próximo do município, né, porque, afinal de contas, é nele que nós moramos, é nele que nós trabalhamos, é nele que nós estudamos, nós devemos aproveitar, eu diria assim, essas eleições para vermos como nossos representantes, né, agirão quando deixarem de ser candidatos e passarem a assumir suas responsabilidades relacionadas aos destinos da nossa cidade. Tá? E agora eu vou aproveitar e perguntar para a Dani. Dani, a comunicação política, o marketing político, ele leva em consideração uma série de questões, né? Quais elementos você destaca para que a comunicação interpessoal, que é a sua praia, né, tenha êxito? Muito importante as colocações que você fez, né? Essa diferenciação é imprescindível, principalmente nesse momento que nós estamos, que é tudo tão confuso, né? É muito bom tudo que eu ouvi de você, aprendi bastante agora. E eu vou tentar trazer um pouquinho da interação nesse processo eleitoral. De um lado, nós temos os candidatos, né, que, como você falou, estão ávidos para alcançar o maior número de eleitores que for possível, né, e do outro lado nós temos os eleitores bombardeados por diversas mensagens, mídia, rede social, amigos, familiares, comunidade, todo mundo discutindo isso, né. Então, o meu primeiro alerta é que a eleição, ela não pode ser vista como uma corrida de cavalos, que a gente aposta lá no marchador e torce para que ele vença, porque eu acho que esse ar de disputa, ele é muito desfavorável para o processo democrático. Pelo prisma do candidato, é preciso priorizar a exposição de ideias, de intenção de ação. Então, falar com clareza sobre as suas propostas, que não são promessas, são compromissos que devem ser ancorados em princípios e em necessidades coletivas. Então, o candidato, ele tem uma estratégia, deve ter uma estratégia de comunicação, profissionais que o assessoram, tal, com a exposição de ideias, e ele deve buscar isso a partir de uma pesquisa com os eleitores sobre os principais interesses e necessidades. Então, ele vai construir o discurso dele com base em propostas que ele faça que possa atender a essas necessidades. Com isso, ele vai melhorando a conexão com o eleitor. Formando um plano de governo, né? Isso, mas alguma coisa que seja orientada e factível, né? Também é muito importante que o candidato saiba contar a própria história, né? A história verdadeira, para que os seus eleitores tenham a possibilidade de conhecer de onde ele vem, quais são os interesses, né? Qual é o propósito político dele e quais são essas motivações de candidato que ele traz. O discurso desconectado da ação, ele está enfraquecido e ele pode ser um tiro no pé, né? Então, é fundamental que o candidato use o discurso com responsabilidade, que saiba o que ele vai falar, como ele vai falar, por que ele vai falar e para quem ele vai falar, né? Então, acho que esses são os pontos do candidato, né? Na outra ponta, nós temos os eleitores. E eu reforço, do mesmo jeito que eu digo ao candidato que ele precisa ser coerente, o eleitor, ele não vota por apego, por apreço pessoal, fraternal, né? Ele tem uma responsabilidade solidária como cidadão. E ele precisa enxergar além da amizade, do parentesco, da simpatia. Precisa ter uma visão ampla,
precisa fazer uma análise de histórico de vida desse candidato, dos seus projetos e das intenções que ele se compromete, né? Então, o candidato traz a sua expressão para o discurso, traz todo aquele vigor que a gente vê nas campanhas, ou pelo menos viu até então, né? E aí eu faço para o eleitor a provocação assim: quantas vezes você viu esse candidato na feira, longe das câmeras e fora do período eleitoral? Quantas vezes ele esteve nas ruas do seu bairro? Quantas vezes você pôde conversar com ele sobre os problemas que afligem a comunidade? Se ele já foi eleito em um outro momento, o quanto ele se comprometeu com as causas que ele se propôs, né? Então, se a postura dele no dia a dia é igual ao que ele tenta passar também, né, diante das câmeras. Exatamente, porque muitas vezes as promessas são tantas e são tão descabidas, né, que eu acho que a melhor dica para o eleitor é: analisa o discurso. Pensa que um prefeito, ele só pode aprovar uma lei com a concordância, né, o acordo com os vereadores, e não é um acordo, aqui a gente não está falando de um acordo toma lá da cá, a gente está falando de uma sincronia de posicionamentos que possa vir a aprovar uma lei, assim como os vereadores também vão precisar uns dos outros para poder levar suas propostas adiante. Então, é o diálogo que norteia, né, essas intenções de ação, que são as bandeiras dos candidatos e os compromissos de luta deles quando eles forem eleitos, né? Eu vou contar uma historinha, parece um folclore, mas que ilustra bem como que muitas vezes o candidato fala o que vem à cabeça sem saber como ele vai poder fazer aquilo, se ele vai poder, né? Então, uma cidade real, uma cidade do interior aqui de São Paulo, o candidato prometia no comício que ele ia construir um chafariz que a água atingiria a torre da igreja matriz, que era muito alta. E aí um engenheiro que estava ouvindo falou para ele: candidato, não é possível isso porque tem a lei da gravidade, contra a lei da gravidade. E o matuto então respondeu: se essa lei for municipal, nós revoga ela. Ele não estava sabendo que ordem era essa lei, mas ele sabia que com poder ele acreditava que com poder ele podia derrubar qualquer coisa, podia fazer qualquer coisa. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Será que essa proposta, esse projeto é factível? O que esse candidato está falando é possível de ser alcançado, né? Em resumo, a interação entre eleitor e candidato é delicada, exige que a gente tenha atenção, escuta, que tenha uma relação honesta, né? Onde as paixões não são boas conselheiras, a gente já viu isso, né? E tem visto na polarização que acontece. Então eu pergunto assim para Mariana, que 2020, com todo esse atipismo que a gente tem vivido, né? Que mais do que nunca as eleições da internet, uma enxurrada de informações circulando nas redes, né? O que você destaca para o eleitor para melhorar essa análise que eu acho que é fundamental que seja feita? Vai ser assim daqui por diante, né? Não tem volta. A internet ganhou um espaço enorme. E a questão da comunicação pública, que é o marketing político, tem que estar ali, ó. Sabendo tudo, conhecendo tudo. Porque, na verdade, a gente sabe que toda ação política está atrelada à comunicação. Ou seja, sem essas duas, sem essa conexão, que é o programa que a gente já falou, não há voto, gente. Sem política e sem comunicação, não tem como escolher, não tem como votar, não tem como acontecer o processo eleitoral. Então, quanto mais informação eu tenho, quanto mais conhecimento desses candidatos, dos programas de governo, como vocês lembraram, isso é melhor para o processo democrático, é melhor para a nossa democracia, ganha todo mundo. Então, a internet hoje ela exige que cada candidato possa apresentar uma comunicação eficiente, direcionada à compreensão do eleitor. Não ludibriar, né?
Não criar a imagem da pessoa, do herói, mas sim mostrar de forma direta quem ele é e o que ele pretende, como vocês disseram muito bem, analisando, né? Contextualizando com o real. Por isso, buscar pelo candidato hoje, né? Agora com as eleições municipais batendo na nossa porta, é tarefa sim do eleitor, é tarefa sua que está aí do outro lado da tela. Você tem que buscar, você tem que cada vez mais conhecer a partir desses programas que vão estar disponíveis, né, na internet, nas páginas dos candidatos, e a partir daí fazer uma análise para que o voto seja consciente e não partidário, e não de acordo com o que o vizinho falou, o que meu pai acha melhor. Eu acho que é por aí. A Dani deu a dica da análise do discurso, que é perfeito, né? Vamos analisar como ele está falando, de que maneira. Eu já trago uma dica assim, puxa a ficha do candidato. Sabe aquela famosa puxa a capivara do candidato? Puxa, vamos ver o que ele fez, o que ele já fez, o que ele deixou de fazer, que processo que ele tem. E minha dica é verificar justamente, né, se as promessas feitas pelos candidatos, as prefeituras e também as câmaras de vereadores, né, neste momento, elas são coerentes com aquilo que é da alçada do poder municipal, né, como a Dani falou, de repente aquele que promete até a questão da lei da gravidade, mas enfim, muitas campanhas trabalham isso, você vê vereadores, prefeitos se candidatando e prometendo coisas que não é da alçada do município, né? Porque há promessas equivocadas feitas pelos candidatos e aí isso revela um total despreparo. Eu não sei, aí fica um lado, né? A gente não sabe se é despreparo de fato ou a intenção de iludir os eleitores. Isso só desqualifica, diria assim, a comunicação, só desqualifica a comunicação, o próprio processo eleitoral, a própria democracia. Olha só como isso é sério, né? Além de criar, eu diria assim, um clima de desconfiança, de desqualificar a política e os políticos. E com isso, quem perde? A população perde, vem perdendo há muito tempo, mas no longo prazo, os políticos também estão perdendo, porque tem sido questionado cada vez mais o papel dos políticos para a sociedade. Então, está na hora de parar e pensar sobre isso. E aquele candidato que melhor exercer o papel de comunicador, de trazer a sua verdade através das redes sociais, com certeza ele tem maior chance de conquistar, né, o eleitor, vamos dizer assim, né, Dani? Ter coerência entre aparência e essência, o que ele parece ser, o que ele fala e o que ele pratica. Eu acho que isso é fundamental. Exatamente. E eu acho que um ponto que é bastante interessante nesse momento é que a gente fala muito sobre os aspectos negativos das campanhas nas redes sociais, das manipulações, das fake news, mas é também uma oportunidade de que os eleitores se eduquem para melhorar esse processo eleitoral, que mostrem para os candidatos que eles têm na mão o poder do voto, que eles vão fazer uma escolha coerente, consciente, né? Então, esse é um momento muito importante para nós pensarmos nas redes sociais, não como uma coisa negativa, mas como uma coisa muito positiva, que quem vai ter que mudar o jeito de fazer política é o candidato, e não o eleitor ficar subjugado àquilo que o candidato coloca. E uma última coisa que eu quero deixar aqui um recadinho nessa eleição é que nós estamos tendo a chance de representatividade, de olhar para os candidatos e para a composição das nossas câmeras de vereador e das próprias prefeituras, pensando em mulheres, em negros, em LGBT+, em trabalhadores de um modo geral. A gente tem que olhar para essas pessoas e colocá-las em posição de representar a sociedade. Então, na verdade, nesses espaços tem que estar representando o que é a sociedade, né? Lembrando que eles não estão acima da população,
saem da população, eles emanam da própria população. Né? E a gente tem como está hoje, a gente tem uma representação elitizada e descaracterizada, né, da população. Outra coisa que eu vejo como importante é lembrar que as redes sociais, como você bem disse, né, Dani, ela tem também um lado bem positivo. Tudo bem, a gente hoje está diante de uma polarização aí complexa, né, vamos dizer assim. Por outro lado, nunca se falou tanto de política, nunca se destacou tanto, as pessoas nunca estiveram tão atentas. Polarizado ou não, estamos num momento que as pessoas começam, talvez, a aprender a se educar, inclusive para a questão da política. Eu vejo isso como algo de muito positivo. Muito bom! E você, do outro lado, viu como a comunicação está atrelada à questão política, não é? É isso aí, o Entre Telas está aqui para isso, para trazer reflexão para você. Obrigada, Zezé! Eu que agradeço aí essa oportunidade de estar mais uma vez aqui no Entre Telas, com vocês, né, Dani, Mari, e aí com nossos, aqueles que nos seguem, nos acompanham, nossa gratidão. E você, Dani, semana que vem a gente está junto, tá bom? Com certeza, estaremos sempre juntos. Muito obrigada pela oportunidade e pela discussão que sempre me traz muitas reflexões. Para todos nós. E você do outro lado, leva a sério, voto consciente. Semana que vem a gente volta. Tchau.